Vez por outra, o Opinião Pernambuco traz uma abordagem ampla sobre o cenário político, seja local ou nacional. Hoje colocamos em destaque os últimos acontecimentos que têm impacto decisivo no futuro dos brasileiros. Os comentários ficam por conta do cientista político Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado pelo convite, Valdir. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no Opinião Pernambuco. Então, eu sou o Valdir Oliveira, para você que nos acompanha nas rádios. Lembro que você pode ver o Opinião Pernambuco, além da TV, também na Rádio Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bom, Túlio, eu queria começar com uma frase, uma fala do presidente Jair Bolsonaro, quando estava tendo alta do hospital em São Paulo, depois que foi internado nessa semana que passou. Ele diz, querem derrubar o governo? Já disse, só Deus me tira daquela cadeira. Será que não entenderam que só Deus me tira daquela cadeira? Ou seja, a democracia não pode tirá-lo? Uma eleição direta não seria capaz disso? Gostaria que você fizesse uma análise sobre essas declarações do presidente. Então, Valdir, é uma declaração que, mais uma vez, vem corroborar a visão que nós temos com relação ao presidente da República, no que diz respeito à visão dele com relação à democracia, né? Evidentemente que numa república onde prevalece a democracia e os institutos da democracia, a alternância no poder é algo que está colocado, é um pressuposto da democracia, né? A alternância entre aqueles que ocupam cargos tanto no executivo como no legislativo. Então, o presidente da República ele pode sair no final do mandato dele, se ele disputa a reeleição e não consegue alcançar os seus objetivos, e ele pode sair também em função de investigações, né, que levem à evidência de que há razões, né, por crime de responsabilidade, em função de casos de corrupção, de prevaricação. Quer dizer, e tudo isso está tipificado na legislação que pode impor um impeachment, por exemplo, do presidente da República. Então, você... E também, Túlio, se não conseguir uma reeleição, né? Sim, e como eu falei inicialmente, se não é reeleito, é evidente que tem que deixar o cargo de presidente, não pode permanecer mais. Quer dizer, esse é um modelo que o Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos apostou, né? Na quebra da ordem democrática e a permanência dele no poder, questionando aí o processo eleitoral. No caso do Jair Bolsonaro, ele tem com antecedência já procurado questionar a legitimidade, a lisura dos processos eleitorais vindouros, né? Já o de 2022. Quer dizer, então, essa declaração é uma declaração que mostra, né, o perfil do atual presidente da República, que não é exatamente um democrata, alguém que aceita as regras do jogo, né? E aí, enfim, coloca só na mão de Deus, né, utilizando essa figura, como alguém que pode retirá-lo, ou seja, só morto eu deixo o cargo de presidente da República, quando não é bem assim. Quem faz uma declaração desse tipo está se baseando em quê? Está acreditando em quê? O que estaria por trás para assegurar uma declaração dessa natureza? É evidente que essa declaração é uma declaração que coloca em risco a democracia, né? Então, já é uma declaração que deve ser levada em consideração pelos atores políticos, e é uma declaração também voltada à sua base eleitoral, né? De certa maneira, criar todo um clima de insatisfação na base se houver
uma derrota, por exemplo, nas eleições de 2022, se ele conseguir disputar as eleições e se ele for derrotado. Então, é um discurso que prepara um sentimento da sua base para reagir a qualquer tentativa de tirá-lo do cargo, seja através de um processo de impeachment dentro do Congresso Nacional, seja através de algum processo do Supremo Tribunal Federal que o leve também a perder o cargo ou coloque em ameaça a permanência dele no cargo, ou seja, através do processo eleitoral, uma derrota eleitoral. E tem a intenção de amedrontar a sociedade, né? O segmento que não é o segmento que o apoia pode ficar amedrontado diante dessa declaração, ou seja, preparar um clima no país, criar um caldo que possa levar, por exemplo, a uma intervenção militar, né? E a gente sabe que ele, quando faz esse tipo de declaração, ele se apoia em alguma força política, seja que tem um caráter eleitoral, né? Através de uma força política que pode levá-lo a uma reeleição, a sua base eleitoral, mas também aqueles segmentos que são os segmentos que lhe dão sustentação do ponto de vista, enfim, que detém as armas, né? E que pode, por exemplo, patrocinar uma intervenção militar. No cenário político, um fato que também chamou a atenção esta semana, Túlio, foi o vídeo em que o ex-ministro Pazuello ele aparece negociando uma compra da Coronavac. E aí o que se coloca é que essa compra ela seria superfaturada, ou seja, haveria uma possibilidade de jogo de propina dentro dessa relação. O que isso impacta? Porque o presidente Bolsonaro, ele já depois que saiu do hospital, ele novamente partiu na defesa do general Pazuello. Esse é um flanco bastante suscetível, né, enfim, a quebrar essa visão de que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu como alguém anticorrupção, né? Então, esse é um discurso que colou em parte importante do seu eleitorado. E, no caso do Pazuello, tem contra ele não só acusações de que ele tem quebrado ou que chegou a quebrar as normas internas das Forças Armadas, o regulamento das Forças Armadas, ao participar de atos políticos que já tem um caráter eleitoral, na verdade, ao lado do presidente da República. Isso está vetado a militares, comandantes militares, o militar de um modo geral, mas, sobretudo, aos comandantes, que devem dar exemplo de ter uma participação ativa na política. Ele já não deveria nem assumir um cargo de ministro por ser um general da ativa. Isso já, de certa forma, já criou dificuldades. E a gestão dele foi uma gestão que não só, vamos dizer, foi omissa com relação a várias medidas que deveriam ser tomadas com relação ao combate à crise sanitária, como, a partir da CPI, as investigações apontam, né, no mínimo, condescendência da chefia do Ministério em relação a casos de corrupção, né, onde houve tentativa de superfaturamento na compra de vacina, esse tipo de coisa. E surgir vídeos, surgir documentos que mostram que isso foi a realidade, né, que foi isso que ocorreu durante a gestão dele à frente do Ministério da Saúde, evidentemente que coloca em xeque a participação dele, né, coloca em xeque a participação dos militares, isso respinga nas Forças Armadas como instituição e também, claro, no governo Jair Bolsonaro, já que ele foi um importante assessor assumindo o Ministério da Saúde. E, ao sair do Ministério da Saúde, de certa forma, ele foi blindado ao ser reconduzido a um cargo ali no Planalto Central, próximo ao presidente da República, cargo que ele ocupa atualmente. Então, tudo isso mostra que a investigação da CPI pode, sim, levar a demonstrar que o governo
em partes importantes do governo, em setores importantes do governo, houve casos de corrupção. É isso que está apontando, e o envolvimento aí de um militar da ativa. E a CPI, Túlio, ela quer realmente que aconteça o impeachment, ela quer que o presidente saia agora, ou ela quer, na verdade, que ele vá sangrando e que ele se inviabilize para 2022? Valdir, essa é uma questão que eu acho que não está muito clara ainda para a gente, né? Eu tendo a pensar que, diante do que a comissão vem investigando, a documentação que chega à comissão, haveria sim uma possibilidade de ter uma abertura de um processo de impeachment. No entanto, eu acho que não há consenso na comissão e não há consenso no Congresso, ou pelo menos não se estabeleceu ainda majoritariamente um posicionamento favorável ao impeachment. Portanto, penso que essas duas possibilidades ainda estão em aberto. Por um lado, atores políticos que estão apostando no enfraquecimento do presidente da República, de tal maneira que ele chegue bastante desgastado, né? Como você disse, assim, fazer sangrar o governo, fazer sangrar o presidente da República, e há setores que desejam, de fato, que a gente, enfim, né, o presidente da República seja afastado diante, sobretudo, da gestão na crise sanitária, porque está colocando em risco milhões de vidas de brasileiros e brasileiras, e nós já passamos a barreira já de meio milhão de pessoas que vieram a óbito no país. Então, seria uma forma de tentar dar um redirecionamento, pelo menos na gestão da crise sanitária. E aí nós chegamos ao final do primeiro bloco, estamos conversando com Túlio Velho Barreto, cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, sobre o tema cenário político do Brasil. A gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Lembrando que o programa na Universitária FM e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, o Opinião Pernambuco, ele fica no ar de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Estamos conversando com Túlio Velho Barreto, cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, e o tema de hoje, cenário político brasileiro. Túlio, ainda sobre essa questão da possibilidade ou não de reeleição, o presidente Bolsonaro tem saído muito aí com declarações de que só confia em reunião, em eleição que tenha o voto impresso, que ele chama de auditável. Qual a sua opinião sobre isso? Quer dizer, até hoje a gente teve eleições aí que foram muito bem realizadas com o voto digital. Não seria um retrocesso? Qual o objetivo dessas declarações? Não tenho dúvida em caracterizar que seria um enorme retrocesso, né? A gente sabe que, historicamente, as eleições, através do voto impresso, elas são muito mais suscetíveis a fraudes, né? Desde o momento da preparação das urnas e das cédulas, no momento da votação, a fiscalização é muito difícil, e também na apuração, aquelas intermináveis apurações que criam um clima político bastante tenso, né? E nem sempre muito favorável a uma boa condução do processo eleitoral. Então, e nós avançamos muito com relação às urnas eletrônicas. É uma falácia dizer que as urnas eletrônicas não são auditáveis. Elas são, sim, auditáveis. Isso já ocorreu, por exemplo, na eleição de 2014, quando houve questionamento por parte do PSDB e de seu candidato, Aécio Neves, em relação ao resultado do segundo turno. E aí houve a auditagem das urnas eletrônicas e não foi caracterizado, não foi constatado que tenha ocorrido qualquer fraude naquele momento. Então, não é muita novidade o questionamento com relação à lisura das eleições nas urnas eletrônicas. A diferença é a forma como o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, tem colocado a questão.
e coloca em xeque a possibilidade da continuidade quando há um processo, né, de aperfeiçoamento cada vez maior da utilização das urnas eletrônicas. Elas não são ligadas à internet, né? Então não há possibilidade de haver uma fraude através do hacker, né? E uma série de outros mecanismos, né, de controle que são adotados e vêm sendo aperfeiçoados. E a gente já tem aí quantos milhões de brasileiros e brasileiras que só votaram através das urnas eletrônicas. Então, você voltar numa eleição que é eleição para governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, você voltar ao voto impresso, que é essa a perspectiva, né? Atualmente tem uma comissão especial na Câmara que está debruçada sobre a PEC 135. O relatório, a votação foi suspensa porque havia claramente uma tendência à rejeição da PEC, e aí houve uma manobra do governo, junto com o presidente da comissão e o relator, para que houvesse adiamento da votação, e a votação passou para o dia 5 de agosto, tentando aí consolidar uma base de apoio à aprovação da PEC. O prejuízo para o país vai ser enorme se houver esse retrocesso. E por trás disso está uma tentativa de tumultuar de forma antecipada ou apresentar, né, a perspectiva de uma crise de forma antecipada com relação às eleições de 2022. Porque, enfim, né, o Jair Bolsonaro pretende ser candidato à reeleição. Ele está trabalhando nesse sentido, já está em campanha já faz alguns meses. Seria mais ou menos assim: se eu ganhar, foi tudo certo, houve lisura. Se eu perder, não foi certo. Aí deu problema. É mais ou menos assim? E esse questionamento é um questionamento tão sério, Valdir, porque se ele disputa as eleições e ele perde as eleições, ele já antecipou a razão pela qual ele perdeu a eleição. Se ele ganha a eleição, ele abre margem para que haja questionamento também daquele resultado eleitoral. Então, não significa... É a fórmula Trump, né? A fórmula Trump, exatamente. E ele já anunciou isso, né? De que no Brasil, se não tiver votação através do voto impresso, vai ser pior do que o que ocorreu nos Estados Unidos. Pior do que ocorreu nos Estados Unidos só é um golpe, porque lá houve a tentativa do golpe, né? No dia que seria consolidada a apuração. Aliás, nem consolidada a apuração, na verdade era um momento do ritual, né? Formalizava a vitória do Joe Biden. E houve uma tentativa de golpe, e ela foi frustrada. Então, pior do que aquilo, e ele já anunciou que no Brasil, se não tiver voto impresso, vai ser pior do que aquilo, é o golpe, né? Então, esse é o horizonte que a gente coloca para 2022 de forma antecipada. Túlio, o marqueteiro Marcos Carvalho, que foi também um dos mentores da campanha para o presidente em 2018, ele afirmou que ele não se reelege mais, porque não entregou ao eleitorado aquilo que prometeu. Chegou a falar aí em que não se elegeria nem para síndico de condomínio, então, uma certa piadinha. Quando ele traz essa declaração, o Marcos Carvalho, ele traz isso porque ele também se indispôs com o filho do presidente, ou porque ele realmente acredita que está difícil a situação de uma reeleição? Aí o Marcos é que poderia responder, está por trás, né, da afirmação dele, mas a gente pode tentar analisar o que está embutido, né, nessa declaração. Por um lado, sem dúvida, o afastamento, né, em relação aos filhos do Jair Bolsonaro, a partir dessa intriga que foi se fazendo nessa relação, motiva possivelmente ele a dar uma declaração desse tipo, quer dizer, alguém que esteve naquele palanque e que vem se afastando por essas razões. Mas, por outro lado, o quadro hoje, Valdir, se a gente for analisar na perspectiva, né, de que as pesquisas de intenção de voto elas refletem um retrato do momento, a situação do Jair Bolsonaro não é das melhores, né? Acho que, inclusive, esse internamento dele recente, esse procedimento médico hospitalar que ele se submeteu agora,
faz parte desse jogo político, né? De uso desse fato, dele ter a necessidade ou não de se internar e fazer aquelas imagens e tudo mais. Quer dizer, aquilo ali pousar de vítima, né? Ele até associou a suposta facada que ele tomou foi alvo, né? Naquele momento ali das eleições de 2018. Então, ao relacionar e ao até citar nomes de opositores, partidos opositores, ele tenta associar e tenta trazer isso para o momento político. Então, eu não tenho dúvida de que isso é uma tentativa de resgate na via que ele trabalha melhor, se colocar como vítima, como mito, dessa forma, no sentido mesmo do desgaste que ele vem sofrendo, né? Aí, sobretudo, por causa da gestão na área sanitária. Quer dizer, se a gente observa as pesquisas que avaliam o governo dele, as pesquisas que apontam como deveriam se comportar os gestores com relação à pandemia, a questão da vacinação, a intenção de se vacinar, a recusa de se utilizar de medicação não cientificamente comprovada, né, como adequada para o combate ao Covid. Quer dizer, tudo isso criou um caldo desfavorável a ele. A população hoje tem desconfiança. Além dos casos de corrupção, de superfaturamento, exatamente na compra de vacinas que teria acontecido, tudo isso vai afastando, né? O conflito que ele teve com Sérgio Moro já afastou uma parcela do eleitorado dele que era favorável à Lava Jato e, portanto, estava alinhada com Sérgio Moro. E as pesquisas de intenção de voto têm demonstrado que ele perderia a eleição para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tudo isso mostra que, possivelmente, alguém que trabalhou na campanha dele como marqueteiro e pensa dessa forma, porque trabalha, inclusive, com a intenção de voto, trabalha com avaliação do governo, com pesquisas. Depois de ter chamado o ministro Barroso de imbecil, ele foi chamado pelo Fux para uma conversa. E aí houve um certo pedido de desculpa, de reconhecimento do erro. É assim mesmo, a pessoa vai, não, eu falei demais, está tudo certo, não se vai a fundo. É assim mesmo que se dão essas relações nessa instância de poder? Não é, né, Valdir? Deve ter todo um respeito, né, em relação aos outros poderes, né, por parte do presidente da República. Ele, sobretudo, né, que deve dar o exemplo, porque é o chefe do governo, mas deve tratar, né, com todo o ritual, né, inerente a essa relação com o chefe dos outros poderes. Mas não só com os chefes, né, com os políticos de um modo geral, com os membros do Supremo Tribunal Federal e com a própria sociedade, né? Ao usar, por exemplo, o linguajar que ele usa para se referir à CPI da Covid, que está sendo conduzida no âmbito de um poder, que é o poder legislativo, onde pessoas foram eleitas, atores políticos foram eleitos para exercício do seu mandato. E, inclusive, faz parte do exercício do mandato a fiscalização do Poder Executivo. Isso é obrigação do Poder Legislativo. E aí, se referir daquela forma, ele está desrespeitando tanto o Poder Legislativo, assim como desrespeitou, né, o Poder Judiciário na figura do presidente do Supremo Tribunal Federal, da Corte, né, Suprema do país, e está desrespeitando a sociedade. Né? Se eu utilizar expressões que eu não me sinto à vontade de dizer aqui na televisão, para repetir o que ele falou, mas se eu utilizar essa linguagem no trato interno da Fundação Joaquim Nabuco, por exemplo, onde eu trabalho, eu sou passivo de ser denunciado a uma comissão de ética, né? Porque eu estou ferindo o Estatuto do Servidor Público Federal, né? Que, enfim, exige que nós atuemos com cordialidade, né, com respeito no ambiente de trabalho. A gente só tem agora um minuto, Túlio, talvez nem dê para a gente aprofundar essa resposta. Mas, assim, alguns ministros que estavam produzindo um desgaste muito grande na imagem do governo.
e alguns desses ministros já estão fora, como foi o caso do Weintraub, do próprio Pazuello, o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles. A partir de agora, a situação tende a se normalizar ou a gente deve continuar ainda em conflito? Não, eu acho que esses eram ministros, vamos dizer, quase que poderíamos caracterizar, né, num linguajar mais popular, os pitbulls do governo, né? Aqueles que não tinham papas na língua, diziam exatamente o que Jair Bolsonaro diria. O que eu acho, o que eu penso, Valdir, é que agora o Jair Bolsonaro ele está cumprindo o papel que antes cabia a esses ministros. Ele tem dito o que ele deseja dizer, da forma como ele deseja dizer, né, com a linguagem que ele deseja dizer. Parece que ele assumiu cumprir esse papel que estava antes determinado ou pensado para alguns dos seus assessores. Eu acho que a gente vai ver ainda do presidente da República coisa muito parecida com o que já foi dito, que já foi feito recentemente. Ok, Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, foi o entrevistado de hoje no programa Opinião Pernambuco, onde falamos sobre o cenário político brasileiro. A gente agradece a sua participação e nos encontramos em um próximo momento. Obrigado pelo convite.